E fala, meus Bitcoiners! Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur, do canal Cripto, trazendo mais o primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E como sempre, antes de começar, eu queria te pedir para esmagar esse like. Vamos falar de muita coisa e, inclusive, galera, vamos ter ETFs de Ethereum na semana que vem na Bolsa de Valores. É isso que todos os especialistas estão falando depois da SEC pedir o documento final para as gestoras com prazo limite para ontem, terça-feira. E quando elas pedem isso, a gente tem um prazo aí de 7 dias corridos para ter aí o lançamento de fato do produto na Bolsa de Valores, e ninguém está falando sobre isso, né? O mercado não está precificando os ETFs. Tá todo mundo de olho no Donald Trump, no discurso do Powell que a gente comentou, e também na MTGOX, né, que causou mais pânico no mercado, movendo mais de 9 bilhões de dólares de Bitcoin nas últimas 24 horas. Além do mais, né, o homem que admitia ser Satoshi Nakamoto, agora ele voltou atrás, depois de todos os processos, e falou que é mentira, que ele não é o criador do Bitcoin. E por último, a gente teve aí nos últimos dias a questão da Alemanha vendendo Bitcoin. Ela zerou, ela cometeu a maior burrice da vida dela, né? Zerou tudo que ela tinha de Bitcoin aí nos caixas. Tem gente que tá falando que tá sendo o Pizza Day 2.0, do cara que gastou 10 mil bitcoins em 2 pizzas. Agora o governo alemão quis vender 50 mil bitcoins ainda no começo, né? A gente ainda está no começo aí da grande adoção de Bitcoin. Eles foram burros e várias pessoas em protesto estão enviando Bitcoin para a carteira ali da Alemanha. Vamos falar de tudo isso e muito mais. Não esquece de deixar o like, verificar a sua inscrição aqui no canal. E galera, dia de alta, né? Eu particularmente achava que o Bitcoin não iria subir tanto. Eu tô extremamente feliz, né? A gente tinha muita resistência nos 64 mil dólares, conseguimos superar e agora o Bitcoin opera acima dos 65 mil, com uma alta de 2,74%, subindo sem freios. O Ethereum também aí subindo mais de 1,75%, próximo aos 3.500. Destaques de hoje vai para a XRP, né, que subiu mais de 9% aí no dia de hoje, algumas meme coins e a NIR. E a SEC, né, ela afirmou, deixa eu carregar aqui a notícia, não sei por que deu uma travada, mas vamos lá. A SEC, ela pediu para os envios finais do formulário S1 para o lançamento dos ETFs de Ether. Basicamente, a gente teve, né, aquela aprovação lá no dia 23 de maio, que foi o formulário 19B, que, igual eu já expliquei várias vezes aqui no canal, é um formulário aí que a SEC exige, é o primeiro formulário para aprovação dos ETFs, mas na questão legislativa, legal, né? Se tem alguma coisa que os ETFs estão fazendo fora da lei que não podem ser comercializados na Bolsa de Valores, aí ele seria barrado. No caso, ele foi aprovado, mas ainda ficou pendente um segundo formulário, que é o formulário S1, que esse já fala mais detalhes burocráticos da Bolsa de Valores especificamente. E uma vez que a SEC aprova esse S1, a gente já tem aí os ETFs rodando na Bolsa de Valores. E esse pedido veio agora, né, pela SEC, onde ela pediu para as gestoras enviarem os registros finais do formulário S1, ou seja, a versão definitiva, até o dia 16 de julho, visando o lançamento dos ETFs no dia 23 de julho, ou seja, na terça-feira da semana que vem, que é o que os analistas estão aí acreditando. E esses registros finais, eles têm que incluir as taxas, né, que as gestoras vão cobrar aí pelos fundos das criptomoedas, além, né, de como que vai ser de fato o projeto, né? Inclusive várias emissoras retiraram a possibilidade de staking de Ether do ETF para evitar questões burocráticas. O próprio Eric Balchunas, que é o analista sênior de ETF da Bloomberg, ele falou, né, que esse retorno final justamente fecha, né, com a data do dia 23/7, que vai ser provavelmente o lançamento. Então, ao longo dos próximos 7 dias, a gente pode ter uma possível precificação do mercado visando, né, os ETFs de Ether, similar ao que aconteceu no Bitcoin, similar também ao que aconteceu com o Ethereum quando foi aprovado o primeiro formulário 19B no dia 23 de maio. E isso, né, é outra questão que agora as gestoras vão ter que divulgar
as suas taxas. Algumas até divulgaram, né? Como a Invesco e a Galaxy, que tem uma taxa de gestão de 0,25%. A Vanek e a Franklin Templeton têm umas taxas de 0,20 e 0,19, um pouquinho mais baixo. E as gestoras, elas tentam segurar essa informação até o último momento, porque esse que é o grande diferencial da captação aí de clientes, né? O que ferrou muito a Grayscale e fez muita gente vender os bitcoins e irem para BlackRock é porque a BlackRock é a que tinha a menor taxa e as condições mais favoráveis para investir no ETF de Bitcoin, enquanto a Grayscale tinha taxas de gestões absurdas. E o ETF, o fundo de investimento da Grayscale, que é o Grayscale Ethereum Trust, atualmente já roda, né, de forma privada dentro da empresa, com uma taxa de gestão de 2,50. Como ela viu que isso foi prejudicial para a empresa no ETF de Bitcoin, agora, para o ETF de Ether, ela vai lançar um novo ETF que ainda não divulgou as taxas, justamente para conseguir recuperar esse prejuízo. E agora, as expectativas é que a gente veja o processo da aprovação dos ETFs de Ether serem similares aos ETFs de Bitcoin. No momento em que a SEC dá a luz verde para o formulário S1, no dia seguinte a gente já vai ter o Ethereum sendo comercializado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. A Mt. Gox causou mais pânico no mercado, né? E esse pânico até foi superado. Nessa terça-feira, ela transferiu 9 bilhões de dólares em Bitcoin. O mercado deu uma caída, né? O Bitcoin, que estava próximo aos 65, caiu para baixo dos 63, mas depois deu uma recuperada novamente. Quando viu, né, essa transação de quase 190 mil bitcoins, 12 bilhões de dólares em apenas 3 horas. Esses aqui são os endereços da Mt. Gox, né? Parte desses endereços foi para uma carteira desconhecida, que é a carteira de início BHD-CT9B, que recebeu aí 42 mil bitcoins, o que equivalem a 2,69 bilhões. Muita gente está falando sobre ser possivelmente de corretora, mas as corretoras elas precisam ter os seus saldos aí disponíveis, principalmente, né, as corretoras que vão receber os bitcoins da Mt. Gox para eventualmente pagar ali os clientes, né? Outras corretoras que vão pagar os clientes da corretora falida Mt. Gox. E os outros 4 mil bitcoins, que valem aí mais ou menos 293 milhões de dólares, foram para Mt. Gox Cold Wallet. O endereço não catalogado, né, de 42 mil bitcoins, ainda não fez nenhuma transferência, mas as pessoas começaram a ficar com medo, o que fez, né, justamente o Bitcoin sair dos 65 mil e cair para os 63 em apenas algumas horas. Logo depois, né, o mercado já deu uma recuperada, o Bitcoin já deu uma recuperada, a gente está vendo aqui ele em região aqui de máximas das últimas semanas, acima de 65, o que para mim é uma notícia muito boa e é um cenário muito otimista. A gente falou aqui uma vez sobre o Craig Wright, que é o cara que dizia ser o criador do Bitcoin. Satoshi Nakamoto criou também o Bitcoin, o BSV, né, que é o Bitcoin Satoshi Vision, e ele ficou muito famoso na internet por processar várias pessoas afirmando que ele é o criador, né, que ele é Satoshi Nakamoto. Mas no final das contas, ele sofreu um processo e nesse processo foi comprovado que de fato ele não era e ele sumiu, né? E agora de fato ele admitiu que estava mentindo. Então ele é um australiano que passou anos dizendo seu Satoshi Nakamoto e num texto publicado no site oficial nessa terça-feira, no site do próprio Craig Wright, ele afirma que não é o criador do Bitcoin, não fez o white paper, não possui os direitos sobre o documento, não é Satoshi Nakamoto e, por fim, né, ele não foi o autor das primeiras versões do Bitcoin. E por que que isso é importante? Primeiro, né, que isso já tira uma série de peso das pessoas que tinham medo dele ser Satoshi Nakamoto, no final das contas, né? Muita gente já sabe que não, mas ele ameaçava, né, vender Bitcoin, processava muita gente. Inclusive, ele processou o site bitcoin.org, que é o site principal aí do Bitcoin, e teve até que remover esse site, né, o white paper do Bitcoin, porque o juiz do processo deu ganho de causa para o Craig Wright. E não foi só o site, né? Ele processou várias empresas e membros da comunidade afirmando ser Satoshi Nakamoto.
E agora, né, o aviso oficial aqui, ó, a nota legal do site do Craig Wright avisa que ele não é Satoshi Nakamoto publicamente. Ele desapareceu das redes sociais, né, não dá notícia nem nada do tipo. Inclusive, um juiz chegou até a congelar os ativos dele, uma vez que não sabia aonde que ele se meteu. Agora, a última notícia que a gente tem é que, de fato, ele não é aí o criador do Bitcoin, apenas, né, o criador do Bitcoin Satoshi Vision, que por mais que seja uma moeda aí que é baseada no Bitcoin, né, essas variações igual Bitcoin Cash, por exemplo, tá operando em alta, acompanhando aí o próprio Bitcoin. Então, vamos inclusive ver, eu acho que aqui mostra nesse site aqui quanto que é o preço, olha o tamanhozinho do Bitcoin Satoshi Vision, ó. Tá com uma alta de 3%. Pouca coisa também, né? E por último, vários usuários eles estão enviando bitcoins para a carteira da Alemanha em protesto pela venda de Bitcoin. Vocês sabem que a Alemanha era uma baleia gigante, a gente falou muito disso aqui nos últimos dias. E depois de ter vendido 3 bilhões de dólares, 50 mil bitcoins que foram confiscados, o governo da Alemanha começou a receber aí algumas transferências de alguns valores em Bitcoin com mensagens, né? Fazendo críticas a esse movimento. Foi uma espécie de protesto, onde as pessoas mandaram valores ali para a carteira, totalizou 420 dólares, e até alguns discursos de ódio e até críticas, né? Que eu separei alguns aqui para ler com vocês. Então, o próprio mercado sofreu por conta da decisão do governo alemão em vender Bitcoin. Felizmente já se recuperou. E na sexta passada, a gente noticiou aqui no canal, no vídeo que saiu ontem, a Arcan, que é a plataforma de análise on-chain, sinalizou que todas as carteiras associadas ao governo alemão estavam vazias. Então não tinha mais nada para vender. E com isso, né, vários usuários começaram a fazer pequenas transações, inclusive teve algumas até significativas. Teve um cara que mandou 118 dólares lá para a carteira do governo alemão. E o que acontece? Quando você vai fazer uma transferência, você consegue deixar mensagens no campo que chama OP Return. Então você vai ali colocar tipo uma nota naquela transferência que vai ser anexada ali na blockchain e vai ficar ligada àquela carteira. Então, uma das mensagens, né, é justamente assim: você nos dá um palco lindo e sem censura, evidenciando justamente, né, que o Bitcoin é uma rede incensurável, a blockchain é uma rede incensurável e que governo nenhum consegue controlar. Além do mais, tem uma carteira com o sobrenome do bigodudo, que a gente não pode falar o nome aqui no YouTube, que mandou coisas ali de supremacia branca, né, talvez fazendo alguma chacota com o fato de ser Alemanha. Além do mais, né, uma carteira que tinha o nome completo do Elon Musk, com o texto, né, mandando o governo alemão se lixar, e várias outras mensagens, né? Será que ele vai vender isso? Será que agora ele pode vender e ganhar mais alguns dólares com relação a esses bitcoins que estão chegando na carteira da Alemanha? Bom, não se sabe, é propriedade agora da Alemanha, que tem a chave privada dessa carteira, mas agora o mercado não vai ter a preocupação de que a gente vai ter um despejo massivo de bitcoins igual aconteceu antes. Galera, e Bitcoin aqui em região de máximas das últimas semanas, inclusive a gente superou, tá? Uma região muito importante que foi os 64 mil dólares. Tivemos aqui, ó, uma vela, provavelmente a gente vai fechar essa vela diária com uma baita rejeição. A gente chegou aqui próximo aos 62.300 dólares, foi a mínima. E depois o mercado subiu, tá? Essa mínima aqui ela aconteceu, igual a gente falou, pela movimentação da carteira da Mt. Gox, mas o mercado felizmente rejeitou isso. Bitcoin continua muito forte, inclusive ele ter superado esses 64 mil, igual eu comentei no vídeo de ontem, é algo muito bom. Aumenta consideravelmente a chance da gente ver o movimento do pivô de alta, certo? Mas por que que o Bitcoin superou os 64 mil e não está subindo? Justamente igual eu falei para vocês, a gente tem muita pressão vendedora dentro das corretoras, tá? Nos 66 mil dólares, nesse exato momento, a gente tem mais de 3 mil bitcoins. Mas uma coisa que me deixa feliz é que aquela quantidade massiva de ordens que a gente tinha aí no dia de ontem, boa parte delas sumiram, tá? Então, o que me fazia acreditar que a gente não iria passar dos 64 era esse tanto de ordem, né, que a gente tinha.
e que felizmente foram canceladas, a gente passou. Agora a gente ainda tem, né, um certo ruído aqui, uma quantidade ainda expressiva próxima aos 66k, mas que se a gente passou ali dos 65, a gente pode continuar subindo. E mesmo se a gente parar de subir aqui no 65 e resolver ter uma correção, cara, essa correção vai ser uma oportunidade muito boa para você que não pegou essa alta, poder, né, pegar um possível pivô, uma possível sequência aqui de valorização do Bitcoin, que agora passou a ser a maior probabilidade. Então, se a gente continuar subindo, ótimo, aumenta ainda mais a chance da gente ver uma continuação da tendência de alta. Mas a partir de agora, se a gente já começar a corrigir, a gente já está num cenário onde a maior probabilidade é que a gente faça um fundo ascendente contra a mínima dos 53 e de fato confirme, né, o 53k como a nossa mínima aqui, pelo menos dessa correção do gráfico semanal, né? Se a gente pegar aqui o semanal, a gente vê aqui que fizemos um fundo. E começamos ali com esse repique. Qual que é a minha estratégia nesse exato momento? Eu falei muito para vocês comprarem Bitcoin aqui nos 54 mil dólares, né? Realmente foi um presente a gente conseguir comprar Bitcoin aqui nessa região. Eu não só comprei para posições de longo prazo do hold, mas também comprei para trade, certo? E nesse trade aqui, no momento que a gente foi subindo, eu fui fazendo parciais. Então eu fiz parciais, eu vendi 30% aí da minha posição. Nesse exato momento o meu stop está aqui abaixo dessa mínima, certo? E é uma posição que para mim, dentro da minha estratégia, dentro do meu operacional, eu estou muito confortável. Se você escutou as minhas análises, se você está acompanhando o canal da Bitcoin Block, o primeiro bloco aqui que eu posto todo dia de manhã, você provavelmente comprou o Bitcoin aqui também, que é uma baita pedida. Então, se você não fez uma parcial, aproveita para fazer uma parcial, colocar lucro no bolso, reduzir, ou quem sabe até zerar o seu risco, certo? E agora, né, eu continuo 70% posicionado na minha posição de trade. Então, se o mercado continuar subindo, ótimo, eu sigo lucrando. Agora, se a gente vier a ver uma correção, eu tenho 30% dessa posição, mais, né, um caixa que eu não gastei aqui. Então, eu ainda tenho dinheiro para, se o mercado tivesse caído mais, eu conseguisse comprar mais. Então, eu tenho um certo capital para entrar nessa correção, que provavelmente vai ser um fundo ascendente para a gente ver mais altas. Então eu vou ficar de olho aqui em alguns cenários, tá? Primeiro de tudo, retrações de Fibonacci junto à região das médias e a região dos 60 mil dólares, assim como os níveis de sobrevenda no gráfico de 1 hora. Eu acredito que quando o gráfico de 1 hora atingir níveis de sobrevenda, a gente vai ter uma região de suporte muito forte e possivelmente esse fundo ascendente no gráfico diário. A gente pode ver essa reversão de tendência acontecer. E se você não pegou esse trade aqui de comprar no 54 e não está surfando essa tendência de alta, esse fundo ascendente, a sobrevenda no gráfico de 1 hora, provavelmente vai ser uma das últimas oportunidades que você vai ter de comprar Bitcoin antes dele engatar essa tendência de alta, vir retestar máximas históricas e quem sabe até romper. Lembra que daqui a uma semana a gente pode estar vendo o Ethereum ser negociado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E cara, o motivo, né, pelo qual a gente viu o Bitcoin subir tanto desde outubro foi porque o Bitcoin foi para a Bolsa de Valores. Agora imagina o mesmo acontecer caso o Ethereum comece a ser negociado na Bolsa de Valores. Realmente é uma alta muito expressiva e que pode estar acontecendo já nos próximos dias. Então, abraça essa oportunidade, aproveita que o mercado está altista, certo? E no mais, né, não esqueça de acompanhar a gente nos vídeos diários aqui na Bitcoin Block. Não esquece também de verificar a sua inscrição aqui no canal, seguir a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!